dia para você. A partir de agora tem o Hora Geral. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Quinta-feira, hoje é dia 11 de setembro. Essa data lembra alguma coisa em 2001? Quando da queda dos dois edifícios do World Trade Center, uma data que muita gente não gosta de lembrar. Deixa eu dividir rapidamente com os telespectadores. Nessa época, eu estava trabalhando numa outra emissora e, sem querer, o canal estava num canal de notícias, né? E estava ligado, algumas pessoas conversando. Quando eu vi a cena, eu chamei a atenção de algumas pessoas que estavam nesse estúdio. A gente ia começar a gravar um programa. Eu falei, dá uma olhada, parecia filme. Quando a gente via, praticamente eu não acreditei, e as pessoas que estavam próximas também. E não acreditamos mais quando o segundo avião acabou pegando a segunda torre. E aí, o resto, a história, vocês sabem, né? E hoje é uma data em que que fica marcado na história, né? De muitas pessoas que vieram a perder as suas vidas por causa de ato terrorista, onde praticamente dois aviões colidiram nos dois edifícios mais altos dos Estados Unidos, que era o World Trade Center, né? E a gente fala de atos terroristas, lembra do que está acontecendo também do Chile, numa proporção bem pequena, mas parece que o nosso mundo, ele anda muito tumultuado. Por que tantas diferenças? Por que tantas guerras? Por que tantos atritos, né, na humanidade, se nós estamos num século onde deveria ser pelo menos um século da informação, um século onde, pelo excesso de possibilidades e de avanços nas principais fronteiras, nós poderíamos estar num país, num mundo um pouco mais próximo, né? Um pouco mais favorável para todos. Pelo menos esse é um sentimento que eu tenho. Não sei se é o mesmo sentimento do nosso telespectador. Se a gente pegar, vamos supor, década de 60, década de 70, a gente tinha tantas dificuldades, não tinha o celular, por exemplo, que é uma facilidade nos dias de hoje. Ou você vai querer falar para mim que o celular não ajuda? Ajuda e muito. E quando você está sem ele, parece que está faltando alguma peça do vestuário, né, por exemplo. Não tínhamos a facilidade de algumas especialidades médicas, né? Não tínhamos o hábito de fazer exames de sangue, exames de colesterol. Isso, na realidade, não tinha esse hábito. O que é interessante, só abrindo Hora Geral e dividindo esse pensamento nesta manhã de quinta-feira com os telespectadores, parece que quando não tínhamos tanta facilidade, não tínhamos tantos serviços, parece que vivíamos melhor, independente de hoje, onde nós temos aí uma praticidade de serviços, mas não conseguimos fazer com que eles sejam revertidos positivamente. Essa é uma análise nessa abertura de quinta-feira do Hora Geral. E hoje também é comemorado o Dia do Árbitro Esportivo. O árbitro esportivo que não é só lembrado no dia de hoje, ele é lembrado em todos os jogos. Não só o árbitro, como também muitas pessoas ligadas ao árbitro, principalmente na família do árbitro. Você entendeu o que eu estou falando, né? Eu estou com você.com.br, este é o site, lá você tem bolsa de empregos, tem informação, pode rever os nossos programas, né? Temos o e-mail que é o horageral@estou-com-você.com.br e também temos o telefone que é o 3041-6777. Esse é o telefone que você tira as suas dúvidas. Eu vou conversar hoje com o Paulo Amorim, ele é terapeuta, é a fera contra a dor. O programa de hoje vai ser especial e, lógico, você poderá fazer perguntas pelo 3041-6777. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, em nome de Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira. Folha de São Paulo aqui com destaque. Marina e Dilma empatam no primeiro e no segundo turno. Pesquisa Datafolha mostra disputa mais acirrada entre a candidata do PSB e a petista. O tucano Aécio tem 15%. Eu ouvia hoje pela manhã alguns comentaristas nos principais jornais de rádio e um dos comentaristas comentou algo que eu acho interessante e vamos aguardar os próximos números, né? Esse comentarista falava no rádio logo pela manhã que esses números ainda não refletem
o escândalo com relação à Petrobras e as denúncias que o ex-diretor Paulo Roberto Costa fez para a imprensa, delatando alguns políticos envolvidos nessa divisão aí de dinheiro com relação à Petrobras, né? Lógico, esse comentarista do rádio falou que as classes baixas, ou seja, C, D e E, não têm tempo e não têm poder aquisitivo para comprar essas revistas que já fizeram muitas reportagens a respeito do escândalo da Petrobras. Ele acredita que enquanto isso não se tornar público de uma forma geral e cair no conhecimento, os números estarão como foram apresentados nessa última pesquisa. O que significa isso? Cada caso, cada assunto que é provocado, que é discutido no nosso país, ele vai ter um reflexo. É simples. As pessoas às vezes não gostam de tocar nesse assunto, mas rapidamente é um fato e a gente pode lembrar deste fato. Será que se o Eduardo Campos não tivesse morrido naquele acidente no dia 13 de agosto, aqui no avião em que ele estava no Boqueirão, esses números seriam iguais, ou seja, ele estaria com esse índice da Marina, né? Então você observa que cada fato que pode existir durante a corrida eleitoral pode ajudar quem está em primeiro, pode atrapalhar, pode beneficiar quem está em terceiro ou em segundo, ou seja, os números oscilam, até porque a população, no meu entendimento, ainda não deu muita atenção para a eleição. Ela está ouvindo, observando, analisando, às vezes uma conversa no ônibus, uma conversa no trabalho, mas ela ainda não se debruçou para pesquisar um pouco mais em quem ela deva votar. E os números expressam isso. A Dilma com 36, a Marina com 33, aqui nós diremos que é um empate técnico, o Aécio com 15, né? Não sabem 7%, né? E aí os números mostram também em alguns estados a pesquisa que mostra que alguns candidatos ganhariam já no primeiro turno, como é o caso de São Paulo. Está um empate no Rio de Janeiro e em outros estados também uns números acabam surpreendendo quem está disputando o governo do estado nos estados do Brasil. Ainda tem tempo, né? Nós estamos no dia 11 de setembro, a eleição é 5 de outubro, muita coisa ainda pode acontecer. Ainda aqui, como destaque na Folha de São Paulo, fornecedor pagou a chefes da Santa Casa por consultoria. Banco ajudou o doleiro a trazer 3,5 milhões de dólares, afirma delator. Sabe o que eu fico pensando? Esses escândalos são cifras tão altíssimas que às vezes a gente nem ouve, né? Eu acho que nem prêmio de Mega Sena chega a pagar os valores que muitas vezes são citados. 8 bilhões, 1,3 milhões de dólares. Tudo isso são cifras, são valores que poderiam estar sendo utilizados em projetos, em políticas públicas, né? E que muitas vezes são desviados e que muitas vezes são surrupiados. Isso quando nós, brasileiros, temos a notícia, temos a informação, como que está aqui, ó. Alvo do PT, Neca Setúbal nunca teve cargo no Itaú. País tem mais pobres do que governo estima, indica tribunal. Deixa eu ver aqui outra parte da Folha de São Paulo. Vamos ver a parte de baixo aqui da Folha de São Paulo. Deixa eu ver mais informação aqui no Hora Geral, nesta manhã de quinta-feira. Não tem como colocar a parte de baixo aqui da Folha de São Paulo? Ah, agora sim, ó. Prefeitura pede vaga para sem-teto em prédio invadido. Esse é um dos quartos de um prédio invadido e tem ali um morador e a prefeitura tem que pedir, olha, você tem que sair daí, olha, não tem como você ficar aí. Ou seja, será que tem que solicitar, principalmente por uma pessoa que invadiu? E você pode olhar pela foto e falar, poxa, Douglas, é um belo de um quarto, bem decorado, mas na realidade esse quarto faz parte de um prédio invadido em São Paulo. Vamos ao estado de São Paulo, que traz como destaque a seguinte manchete: base aliada age para esfriar denúncias sobre a Petrobras. Pode deixar a manchete aí, pode deixar a manchete. É o que eu estava falando com relação aos números e alguns comentaristas que acham que enquanto esse escândalo não tiver aí uma grande penetração na sociedade brasileira, os números permanecem iguais como o último que saiu do Datafolha. Parlamentares tentaram adiar
ida de Paulo Roberto Costa à CPI e cancelar pedido de cópia de depoimento do STF. O que significa isso? Lógico, é um momento político, não tenho o que esconder. Tipo, segura o cara aí. Não leva ele para depor. Ele pode jogar mais farofa no ventilador e isso pode atrapalhar a eleição, né? No meu entendimento, o período eleitoral não significa que o país tenha que parar, né? No meu entendimento, a eleição, ela prossegue, nós estamos num período eleitoral, né? E o país precisa crescer. Nós estamos observando, por exemplo, a economia era um pouco lenta, né? Eu conversava com alguns amigos, inclusive comerciantes, falavam, Douglas, vamos esperar o final da eleição para ver se melhora. Esse é o sentimento de muitos comerciantes que sentem que esse momento é um momento um pouco letárgico por causa das eleições e principalmente pela proximidade do dia 5 de outubro. Vamos continuar com as manchetes? Tem como subir aqui, Marcão? Olha só, esse daí é o Supremo sob novo comando. Pode deixar a foto ali. Olha, no meio é a presidente Dilma, atrás da presidente é o presidente do Senado, Renan Calheiros, né? E eles participaram no dia de ontem da posse de Ricardo Lewandowski na presidência do Supremo Tribunal Federal, um local onde estava Joaquim Barbosa. Você sabe que o Lewandowski, amigos do Hora Geral, em discurso, sabe o que ele falou? Ele defendeu reajustes de salários para restaurar a autoestima de magistrados e servidores. Esse foi o primeiro discurso do Lewandowski. Precisamos melhorar os salários dos funcionários também e dos magistrados. Em outras palavras, eles ganham muito pouco. Bom, eu tenho vontade de falar muita coisa, mas acho que você já entendeu o que eu ia falar, né? Vamos continuar? Então vamos lá. Está aqui, presidente do Santander morre e filha assume, Obama anuncia ataques a radicais islâmicos na Síria. Ex-ministra usa de esperteza política, não bom mocinho. O que significa? O vice do candidato à presidência Aécio, que é o Aloísio Nunes, ele fez um comentário que a Marina disse que, numa hipótese dela ganhar a eleição, ela chamaria pessoas ligadas ao PT e ao PSDB para ajudar a governar. E segundo o candidato a vice de Aécio, disse que essa postura, né, é uma postura de esperteza política e não de, como ele colocou ali, um bom mocismo, ou seja, de ser uma pessoa sensata. Não, na realidade, se eu for eleito, lógico, eu vou chamar todas as correntes partidárias, principalmente as que mais disputam o poder no nosso país, que é o PT e o PSDB, para ajudar. Menos, nessa eu não caio. Eu estou falando como jornalista. A gente sabe muito bem que existe uma diferença quando você faz uma campanha política e depois quando você é eleito. Você lembra quantas vezes o Lula tentou chegar na presidência e ele só conseguiu fazer quando teve uma composição política, inclusive o vice, né, do Lula à época era do PR. Vou mais longe, você sabe muito bem que o Lula praticamente fatiou todos os ministérios para os partidos políticos, tudo em prol da governabilidade. Não existe nenhum presidente ou prefeito, não existe ninguém no executivo que consiga governar sozinho se não houver uma composição política. Isso é natural do processo democrático. O único problema é que, às vezes, nesse fatiamento de um governo, não se leva em conta a capacidade, a técnica das pessoas indicadas, e sim a indicação política. Pô, mas o cara não sabe, o cara não entende nada de esporte, por que ocupa a Secretaria de Esporte? O cara não sabe nada de cultura, por que ocupa a Secretaria de Cultura? Pô, o cara não sabe nada de saúde, por que ele ocupa a pasta da saúde? Porque muitas vezes a indicação é política, não é técnica. E aí quem perde? Perde todos nós. Por exemplo, e eu falo de secretarias em nível municipal e também estadual. Em nível federal, são os ministérios, que nós estamos batendo quase ao número de 41 ministérios e que muitos deles são inoperantes. Em outras palavras, praticamente não existem, mas são custeados
com o dinheiro público. Deixa eu continuar aqui. Vamos aos jornais locais. Jornal A Tribuna, que traz como destaque: só quero esquecer tudo o que aconteceu. É o desabafo da aposentada agredida verbalmente dentro do ônibus de São Vicente, que na terça-feira nós colocamos o vídeo aqui. Tristemente, esse relato, o quanto que ela foi ofendida verbalmente. A pessoa que foi a causadora de todas essas ofensas, no mínimo, ela deve ter algum distúrbio, porque não é normal uma pessoa ofender tanto uma idosa como ela foi ofendida. A foto ali é da Catedral, que aos 25 anos que o Condepasa... Pode deixar essa foto, uma bela de uma foto da primeira página no jornal A Tribuna, né? Essa foto significa que o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, ou seja, o Condepasa, ele deve anunciar amanhã, sexta-feira, o tombamento da Catedral, situada no centro da cidade. Uma coincidência ou não, a novidade vai vir no mesmo dia que o órgão completa 25 anos. Com o tombamento, fica proibidas quaisquer intervenções que descaracterizem o edifício. Além disso, toda obra a ser feita no local precisará de autorização prévia do Conselho. A Catedral, você sabe onde é que fica, né? Ali do lado do Fórum. Então, estamos aguardando para amanhã o anúncio do tombamento, né? Aqui também mostra a Datafolha do empate entre Dilma e Marina, nós já falamos, faz parte das manchetes dos jornais do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Deixa eu ver aqui outra parte do jornal A Tribuna. Deixa eu ver aqui a parte de baixo. Peixe segue rotina de derrotas como visitante. Bando rende gerente e assalta banco em Santos. Foi aqui na Avenida na Costa. Com obras, Santa Casa abrirá mais 72 leitos. Inscrições para o concurso da Prodesan começam hoje. Imagina o grande número de pessoas que irão prestar esse concurso, porque quando se fala em abertura de concurso, é grande o número de pessoas que querem, lógico, passar no concurso e ter aí uma estabilidade no trabalho. Deixa eu ver o Diário do Litoral, que traz como destaque a seguinte manchete: quadrilha rouba 400 mil de banco. O gerente foi uma das pessoas rendidas pelos ladrões que subtraíram o dinheiro do cofre e de caixas eletrônicos. Tem como subir um pouquinho para mostrar a foto da agência? Olha, foi esta agência que fica na Avenida Ana Costa. Empresário é ouvido no Fórum da Barra Funda, do caso Grazielli. 2 jovens têm alta, uma segue no Hospital Guilherme Álvaro, com relação à vacina anti-HPV. Em Praia Grande, construção de abrigos de ônibus é cancelada. Iluminação pública, tribunal faz Santos suspender edital. Isso aqui é na cidade de Santos. Deixa eu ver se tem mais jornais. Deixa eu ver, o Jornal da Orla, é a edição de quinta-feira. Santistas são bons de clique. Ou seja, uma pesquisa feita mostra em todo o país que Santos é a 17ª cidade que mais faz compras pela internet. Olha só. Tem um lado positivo, né? Que é da segurança de comprar na internet. Algumas poucas pessoas ainda acham que não é bem seguro. Tem aí mais informação: animais marinhos ganham mais espaço para atendimento. Santos na 4ª colocação no ranking do saneamento, né? O Diário Oficial: Prodesan abre hoje inscrições para concurso com 79 vagas. Voluntários da natureza. Esse é o Diário Oficial da cidade de Santos, do dia 11. Cais, na Vila Nova, ganha 3 quadras. Muito bom. Essas são as principais manchetes dos jornais nesta manhã de quinta-feira, em nome de Nita Alimento. Vamos com a informação. Uma jovem universitária morreu em um acidente de trânsito na noite de terça-feira, quando saía do Centro Universitário Unimonte, que fica na Vila Matias. O acidente aconteceu na esquina das ruas Rangel Pestana e Comendador Martins. Juliana Hotz, de 20 anos, dirigia sua moto, uma Honda Bis, quando foi atingida por um micro-ônibus. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Santos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima não tinha habilitação para conduzir a moto. Na manhã de ontem, o gerente do Banco Santander, que fica na Avenida na Costa, nós acabamos de mostrar a foto, foi feito refém. Os bandidos abordaram o funcionário na porta do banco quando ele chegava para trabalhar por volta das 9 da manhã. Além do dinheiro, os 4 bandidos roubaram o carro do gerente, que foi utilizado na fuga. A Polícia Militar conseguiu localizar os 2 carros que foram utilizados pelos bandidos. Por causa da ocorrência, a agência não funcionou ontem.
Na manhã de ontem, também uma carreta carregada de frutas tombou na subida da rodovia dos Imigrantes. O acidente aconteceu no quilômetro 46, na altura de São Vicente. A pista foi bloqueada e o trânsito ficou parado por 1 hora. Durante essa semana, a rodovia dos Imigrantes é a única opção para o motorista que segue em direção à capital, já que a pista sul da Anchieta está parada para obras. Vamos até São Vicente. Susto na tarde de ontem. A falta de energia elétrica provocou pane em um elevador do prédio da Secretaria de Saúde. Pelo menos 4 pessoas foram levadas ao Hospital Municipal da cidade, o antigo CREI. A falta de luz no prédio fez com que o sistema do elevador travasse, deixando o equipamento em desnível. Foi o que causou pânico nas 11 pessoas que estavam no local, entre elas uma criança. No prédio funcionam a Codesav e a Secretaria de Saúde. Algumas ruas do centro da cidade também ficaram sem energia e as pessoas que foram encaminhadas ao hospital já foram liberadas e passam bem. Vamos até Peruíbe. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam à procura do corpo do pescador que está desaparecido desde ontem, quando uma embarcação virou na cidade de Peruíbe. Os 3 pescadores estavam no rio do Uma, localizado na estação ecológica Juré Itatins. 2 foram resgatados ontem pelo helicóptero Águia, mas um deles morreu ao dar entrada no hospital. A manchete já falou, muito rapidamente eu vou reproduzir. As jovens receberam alta na tarde de ontem, as jovens de 12 anos que estavam internadas no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, com suspeita de reação da vacina do HPV. Uma terceira adolescente de 13 anos continua internada. O estado da jovem é instável e as meninas foram vacinadas na semana passada na Escola Estadual William Aureli, em Bertioga. Ao todo, 11 garotas deram entrada no pronto-socorro municipal de Bertioga após receber a dose da vacina contra HPV. Segundo o Ministério, a vacina é segura e recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Quase 5 milhões de meninas em todo o Brasil já foram imunizadas contra o vírus HPV. Agora, em nome do Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos saber como que está o trânsito nesta manhã de quinta-feira aqui no Hora Geral. Sistema Anchieta Imigrantes, uma operação normal 5x5, a visibilidade é boa e o tráfego é ruim na chegada a São Paulo por causa do excesso de veículos. Cônico Domênico Rangoni, Padre Daniel da Nóbrega, o trânsito é bom. Já as Balsas, Santos Guarujá 7, Guarujá Bertioga 1, São Sebastião e Ilhabela 3 embarcações, todas as travessias com boa visibilidade. E o rodízio é para veículos com placas finais 7 e 8. E o tempo, Douglas? Como será o tempo nesta manhã e tarde de quinta-feira? Vamos saber. Sol brilha entre nuvens, não há previsão de chuva. Em Santos, a mínima é de 19 e a máxima 35 graus. E nós não estamos no verão, hein? Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com o meu amigo Paulo Amorim. Ele é terapeuta, é a fera contra a dor. Você vai poder tirar algumas dúvidas, conhecer a técnica do meu amigo Paulo Amorim. Ele que já deu entrevistas para muitas emissoras de TV, é um profissional respeitadíssimo. Ele tem o seu consultório aqui na cidade de Santos, né? E você vai poder conhecê-lo e poder participar fazendo perguntas. Muito rápido, eu volto depois do intervalo com Hora Geral. Até já.